gente está por aqui no nosso estúdio The Box, no Parque de Eventos. E hoje, Mauro, a gente vai falar sobre móveis planejados e a importância deles, para que a gente possa ter na nossa casa um local pensado, né, inteligente, para atender às nossas necessidades. E por isso a gente está recebendo aqui as arquitetas da Bella Vita Italínia de Marau. Estou recebendo aqui Caroline Berta e também Cristiane Calônego. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Rosana? Boa tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde, tudo bem, Rosana? Prazer em receber vocês aqui. Agora, meninas, me contem uma coisa. Vocês sentem que hoje os espaços estão ficando cada vez menores na nossa casa? Com certeza. Até a gente tem observado muito isso, principalmente nos prédios que estão sendo construídos agora. Os ambientes estão sendo mais compactos e acaba perdendo um pouquinho da funcionalidade. Então, a gente tem que criar muitas estratégias para conseguir ampliar esse ambiente para dar vida para eles, né, num projeto. Agora deve ser difícil, né? Uma pessoa vai se mudar, por exemplo, num apartamento menor, enfim, alguma coisa assim. Não consegue levar os móveis, às vezes, que tem em casa, não é mesmo? Não cabem, não tem jeito. É bem isso, por isso que a gente sempre orienta a necessidade, né, e a importância de tu fazer um móvel planejado, né, que tu consegue aproveitar cada espacinho e fazer com que o ambiente fique funcional e consiga realizar todos os espacinhos, né, então que fique bom para cada cliente, né, para cada pessoa que vai morar, né. Que seja prático. Isso. Agora, na hora que vocês vão conversar com o cliente, por exemplo, né? Como é que vocês fazem para aliar todas essas demandas? Porque eu sei que é muita demanda. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ter lugar... Porque na minha outra casa não tinha isso. Sim. E nessa casa eu quero assim. Então, como é que é a entrevista que vocês fazem para vocês conseguirem atender a todas essas demandas? A gente tem um processo que é bem importante nessa parte que a gente chama de briefing. O que é esse briefing? A gente tenta compreender todas as necessidades e como é o dia a dia da pessoa, como que ela vai usar aquele ambiente. Às vezes a pessoa cria uma expectativa bem alta sobre o ambiente, eu quero tudo aquilo. Tem vezes que não é necessário, não é possível fazer toda essa adaptação, mas a gente consegue muitas vezes, porque planejando o ambiente, pensando em cada detalhe, a gente consegue realizar o sonho da pessoa com todos os detalhes como ela sonhou, né, como ela pensou. Agora, qual cômodo que vocês diriam, assim, ou quais cômodos, elejam 2 no máximo, assim, são indispensáveis ter móveis planejados, que senão vai virar uma bagunça? Cozinha, com certeza. É o principal. E dormitório. E o dormitório. Esses dois, senão é dois. Impossível. Hoje a gente vê, assim, que os dormitórios, eles diminuíram muito o espaço, né? Então, tu fazer um guarda-roupa apropriado para quantas gavetas é necessário, se tu tem bastante calçado, tudo isso, né? Então, são perguntas que a gente faz na hora desse briefing, né? Que o nosso briefing lá na loja, ele é padrão, mas na conversa, no desenrolar da conversa com o cliente, surgem outras coisas que a gente vai pescando, né? Vai conseguindo adaptar o projeto. Então, isso é muito importante justamente por esses motivos, né? Tu conseguir... porque como é a pessoa X que vai morar lá, então a gente tem que fazer de acordo para ela, né? Então, a cozinha também... A cozinha, hoje em dia, existem muitos acessórios. Sim. Muitos acessórios. É muita coisa, né? Muita coisa. Aí são 2 lixinhos que tem que ir para você separar. Sim. Aí tem o porta-toalha. O que mais que tem? Calha úmida, porta-temperos. Tem tudo gaveteiros, Tem N possibilidades, né? Tem aramados para frutas, para várias coisas que a gente pode... hoje em dia existe para planejar uma cozinha. Impressionante. E uma coisa que demanda muito também, uma atenção de quem vai fazer móveis planejados, por exemplo, é o tamanho dos eletrodomésticos, ou não é? Com certeza. Com certeza. Isso é o que delimita o nosso projeto. Porque normalmente a gente precisa saber o tamanho da geladeira, o tamanho do fogão. É uma side by side, é uma quantos litros, né? Tem que mandar, às vezes, o tamanho certinho. Tem que comprar antes, talvez, os eletrodomésticos. Ou o cliente normalmente compra antes, ou ele especifica pra gente, é este modelo que eu vou querer. Porque senão não adianta eu planejar algo que depois não consiga adaptar pro eletro dele, né? Então tudo tem que ser pensado.
Isso que é o mais complicado, pensar em tudo, tudo, absolutamente tudo. E acontece, né? Às vezes a gente acha que aquilo... eu adoraria ter um porta-toalha. A toalha nunca tá no porta-toalha, né? É verdade. Mas faz parte. Acontece, né? Mas o importante é que você pensou que poderia usar, Sim, então com tenha certeza. essa possibilidade, né? Agora, voltando a falar de quarto, tu falou da questão do guarda-roupa, né? Sim. Porque vocês devem pegar clientes, por exemplo, que tem 45 sapatos. Tem. Já E pegamos aí, vários. até, como é que tu vai organizar, né? Às vezes o espaço é muito limitado e tal. Como é que vocês fazem? Vocês dão até dica de organização. Às vezes a gente tem que partir para o lado de um pouquinho menos de cabide, talvez fazer mais prateleiras ou criar uma sapateira com as alturas das prateleiras diferentes, né? Que daí a gente consegue adequar ali. Às vezes até criar um móvel, por exemplo, junto com o painel da TV, um móvel mais baixinho, alguma coisa assim, para utilizar ali calçados. Porque realmente o dormitório... a gente guarda todas... A intenção é guardar todas as roupas ali, né? Então, tem que ter espaço para tudo, né? Às vezes, nem só isso. Às vezes, tem cobertas, tem outras coisas que também é tem bastante tudo espaço isso, né? e que tem que ficar todo nesse ambiente, né? Então, tem que pensar em tudo assim. E acontece de vocês terem alguns clientes que chegam lá e não sabem explicar para vocês o que querem. Acontece muito. Porque, normalmente, a gente pergunta, quantas gavetas você precisa? Como que tu usa no teu guarda-roupa hoje? As tuas roupas, mais cabide, mais dobradas? Não sei. Então, Principalmente quando é a primeira casa. Primeira o primeiro- residência, né? isso. Não tem experiência. Então, Isso aí. a gente tenta conciliar que seja um espaço dividido igualmente. No caso, uma quantidade de cabides, uma quantidade de prateleiras, as gavetas. Quando é um casal, se o guarda-roupa é muito compacto, dificulta um pouco, mas é possível. Então, a gente vai criando e na hora da apresentação do projeto, a gente vai adaptando todos esses detalhes. Muito bacana. Até a questão de outros ambientes, por exemplo, da cozinha também. Às vezes o pessoal diz, eu não sei o que eu gostaria, né? A gente sempre tenta propor algo que fique funcional, que atenda a todas as necessidades. Mas depois ele vem lá e diz, Cris, eu gostaria de uma lixeira embutida. E a gente vai acrescentando, né? Porque depois, olhando o projeto, eles também conseguem imaginar coisas diferentes. Isso né? é muito legal, né? De você projetar os... E vocês fazem isso sem custo nenhum, né? O Sem projeto em si, se você for lá, né? Vai poder projetar a casa sem custo nenhum. Vai ver, olha só que legal e tal, né? E aí você manda fazer. Agora, uma coisa que me chama a atenção hoje é a quantidade de acabamentos, a quantidade de materiais que você pode utilizar. Eu acredito que isso também seja, de certa forma, uma dificuldade na hora de escolher, né? Até neste mês que foi em outubro, né? Então, no mês retrasado, nós tivemos um lançamento de uma nova coletânea da Italina. Então, entraram mais de 1000 cores nos padrões Laca. Entraram... Mais problema. Mais problema. Entraram diversos padrões de vidro disponível também. Puxadores, perfis metálicos, tudo que tu pode A gente imaginar. tá com a novidade das palhas também. Na que é tipo frente. aquela telinha na frente das portinhas. Até que quem fica bem passar legal. na frente da loja e visualizar na vitrine o novo home da loja novo, com padrões novos também na nova coletânea, com a frente em palha, que é um detalhe novo. É um detalhe tipo fazenda, né? Isso. Ele traz um pouco mais de aconchego, né? Uma Isso. ideia bem diferente. Mas é algo que tá bastante em alta, né? Que, na verdade, essas tendências que entraram agora vem vindo de todo um estudo de mercado, né? Então, o que está sendo utilizado? Então, a Italina está sempre nessa ascensão de ter sempre padrões novos, detalhes novos. Então, isso também dificulta na hora da escolha. Sem O que dúvida. eu vou utilizar? Você sabe que uma coisa me chama muita atenção também, que eu já vi em diversos projetos, não sei se é uma tendência ainda ou não, né? Vocês podem me dizer se é, mas usando materiais e madeiras que imitam pedra, por exemplo. Sim. Eu achei isso fantástico, gente. Sim, nós Ainda temos... é muito utilizado. Muito Nós temos um utilizado. tom marmorizado que é lindo. Aham. E o cimento queimado também é Também. um dos grandes pedidos. Ah, que Lá legal. dos Essas duas móveis. aí são pedidos meio que unânimes. Assim, Sim. quando a pessoa diz assim, eu quero algo que imite pedra, esse ou esse? É isso aí.
Não, é bem utilizado, está bastante em alta e eu acredito que é uma coisa que não vai cair com o tempo. Acredito que semelhante ao ripado, que o ripado também é um detalhe diferente, né? No móvel, ou fazer um detalhe na casa, numa parede, alguma coisa assim. E é uma coisa que já está há tempo, um revestimento que já está há tempo e que continua, o pessoal ainda gosta. E transforma o ambiente, deixa o ambiente muito mais bonito, né? Dá um toque a mais. Isso. Eu acho que é isso também, né? Além de toda a funcionalidade que você tem, essa personalização de materiais. E isso é muito interessante. Agora, eu imagino que o que mais que é tendência? Vamos trazer aqui mais umas tendências. Agora, o que o pessoal como chegou tanta coisa, né? Serralheria, os vidros. Nós temos vidros, voltou agora, que é uma tendência mais retrô. Que tá voltando de móveis que tu via antigamente, que é aquele vidro canelado, que a gente chama. Então, um vidro com uma trama, que imita um tecido, os vidros coloridos. Olha só, e isso para aplicação em que tipo de móveis? Me explica. Na cozinha, em alguns detalhes de dormitórios também dá para fazer. Por exemplo, nas portas dos dormitórios, quero colocar um vidro diferente. Ou daqui a pouco, quero que fique, que não dê para enxergar as roupas dentro, mas que fique mais claro, que tu consiga ter também tem essa possibilidade. O vidro canelado, que ele não possibilita tu enxergar dentro, mas tu consegue ver as roupas, né? Mas não enxergar 100%. A bagunça. Com certeza. essa aqui. Eu duvido alguém que tem um closet 100% o tempo inteiro. O tempo inteiro não dá. Organizado. Né? E a iluminação também é algo que está bem em alta. Trabalhar a iluminação no móvel, desde dentro do armário, tudo embutido, como LED, qualquer detalhe em iluminação. Eu acho que a maioria dos projetos que a gente vem elaborado, todos eles têm algum detalhe que retrate isso. Que também dá um destaque diferente no móvel, né? No início, a Carol comentou sobre a serralheria, que é aqueles perfis metálicos, né? Sim. Isso também está bastante em alta, o pessoal gosta bastante. Fazer um detalhe na sala, na cozinha, até no banheiro. Porque daqui a pouco, a gente costuma dizer, em cima do vaso sanitário, às vezes fica aquele espacinho sem nada, né? Tu bota uma prateleirinha com um perfil metálico, alguma coisa assim, já dá outro toque, dá um tchan a mais. Agora, nós teríamos muita coisa para conversar, mas a gente já está se encaminhando para o final da conversa. Vamos relembrar onde fica a Italínia, redes sociais, por favor, meninas. A Italínia, então, fica em frente, na Avenida Júlio Borella, em frente à loja Apollo. Eu acho que a maioria do pessoal consegue localizar. A gente fala bastante para os clientes na localização. Ao lado do antigo mercado Posser, que era um mercado conhecido, né? Sim. Em relação à rede social, como a gente faz parte de um grupo, nós temos mais de um Instagram. Então, tem o do grupo Bela Vita, que é o @BelaVita, se o pessoal quiser seguir o perfil da loja, e nós aqui é o @BelaVitaAmaral. Lá acompanha todos os detalhes em relação a projetos, a montagens que a gente vem fazendo. Então, tem muitos detalhes em relação a tudo. E lá também tem o nosso contato para solicitar o orçamento e uma visita para conhecer a loja e todos os detalhes. A loja é linda, showroom novo lá, então tem que passar a conhecer. Venham Meninas, visitar. Com certeza.